Agora a gente vai falar de um jogador que é alvo do Flamengo, o Alan, do Atlético Mineiro. Informação que a gente apurou em parceria com o Rodrigo Matos, colunista do All Sport, que já tem um acerto bem avançado e encaminhado. Ação encaminhada, ainda não concretizada, porque não assinou o contrato ainda, mas no sábado o Atlético Mineiro havia dado sinal positivo ao Flamengo para fazer a negociação. Lembrando, 7 milhões e meio fixo, 7 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 bonificação, totalizando 9 milhões de euros. Porém... Então ele agora tem um jogador, ele quer muito contar com ele, eu acho que isso foi um aspecto importante. E o Renato Gaúcho, aquelas entrevistas do Renato depois do jogo, não dá. Eu fui ver a entrevista do Renato, não dá. Aí, ele elogiou o time. Não dá para elogiar um time que toma 3-0. Criou chance, tomou 3 gols, não fez nenhum. Com o Soares, você não pode elogiar. Sério. Meu querido, assista esse vídeo até o finalzinho, porque ele tá sensacional. Fiz um compilado de imprensa aqui, várias imprensas comentando aqui, vários veículos de mídia sobre o mercado da bola, o panorama geral do Flamengo no mercado, tá bem bacana, então assiste até o final, falando sobre Alan, Renan Lodge, pois é, vamos acompanhar aqui agora. Tem alguns comentários também sobre o jogo do último domingo, elogiando o Flamengo, tá bem bacana, então assiste até o final, se inscreve no canal, meu querido, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, vamos mudar os números do canal, pô, dá essa moral, vamos bater a meta dos 150 mil inscritos aqui no canal Pedrão Oficial, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, meu parceiro, esse vídeo aqui tá imperdível, atualizando informação do Alan e do Renan Lodge, panorama geral do Flamengo no mercado. Vambora, assiste até o final. Ação encaminhada, ainda não concretizada, porque não assinou o contrato ainda, mas no sábado o Atlético Mineiro havia dado sinal positivo ao Flamengo para fazer a negociação. Lembrando, 7 milhões e meio fixo, 7 milhões e meio de euros fixo, mais 1,5 bonificação, totalizando 9 milhões de euros. Porém, no sábado mesmo, teve um episódio no Atlético Mineiro que ninguém esperava. O Eduardo Cudê simplesmente disse adeus, se despediu de todo mundo, ou seja, pegou todo mundo de surpresa, e o Atlético Mineiro, nesse momento, conversei com o dirigente do Atlético Mineiro e falou, estamos focados na busca de um novo treinador. Esse negócio do Alan está bem encaminhado, mas está em segundo plano. Mas agora a gente está buscando um novo treinador. E para quem acha que pode ser o Jorge Jesus não está em pauta no Atlético Mineiro. Uma não informação só para atualizar aos torcedores do Flamengo que ficam preocupados de ver o Jorge Jesus em outro clube. Agora a gente vai falar de um jogador que é alvo do Flamengo, o Alan, do Atlético Mineiro. Informação que a gente apurou em parceria com o Rodrigo Matos, colunista do All Sport, que já tem um acerto bem avançado e encaminhado pela contratação do Alan. Lembrando que não está assinado, ou seja, se você não assinou, o que está conversado e acordado pode não ser concretizado, mas o que está bem encaminhado é um avanço do Flamengo para contratar o Alan do Atlético Mineiro. Pelo que a gente apurou, um acerto de um pacote de 9 milhões de euros, sendo 7,5 milhões de euros fixos, o que dá cerca de 39 milhões de reais, 39,4 milhões de reais, mais 1,5 milhão de euros em bônus por metas. E aquelas metas de coletivas ou individuais, títulos, convocações, jogos, enfim, depende do que é ajustado para cada tipo de acordo nesses moldes. Esses valores desse pacote, o Bruno Andrade já tinha adiantado nas últimas semanas aqui com a gente, que seriam os prováveis valores do que estava sendo conversado, por uma tentativa do Flamengo de compra de 100% dos direitos econômicos, mas lembrando de novo, não está assinado, os documentos não estão definidos. Cheguei a conversar com o dirigente do Atlético no último final de semana para tentar apurar essa situação. O Galo não dá o acordo como definido, como fechado, assim como o próprio Flamengo, porque só vai estar fechado quando tiver assinado de fato, mas está bem avançado e bem encaminhado. E o assunto que tomou conta do Galo no último final de semana foi o Eduardo Cudê, técnico que a gente já vinha tratando aqui no De Primeira com o PVC, como é que estava a situação do Cudê, vai ou fica, estava balançando, chegou a se expor publicamente com declarações, voltou atrás, segurou, e aí depois do jogo ele externou, segundo o Atlético divulgou a decisão de sair do Galo depois do empate por 1-1 com o Red Bull Bragantino, e o Galo confirmou a saída do Cudê do comando técnico. PVC, sei que você estava lá na Liga dos Campeões, na final, mas, de uma certa forma, você já vinha acompanhando esse assunto nos últimos meses, né? Aquele desfecho que estava mais ou menos esperado, digamos assim. Vai ter uma briga judicial, porque o Atlético vai tentar cobrar a multa na FIFA e o Cudê vai dizer que não pediu demissão. Porque o Cudê entrou no vestiário e chutou o balde, disse que não tinha elenco, que ele não veio para ser coadjuvante, veio para disputar títulos. O Rodrigo Caetano teve que interferir para falar. Você fala por você. O Atlético entende que o clube tem jogadores importantes aqui. Até porque alguém precisa dizer para os jogadores, se colocar na posição de liderança.
E o Cudê disse que foi embora para a Argentina e o Atlético entendeu que ele pediu demissão. E vai ter uma briga judicial. Esse episódio é o que atrasa o negócio do Alan, que é exatamente na linha que você falou, 7 milhões e meio. Há 3 semanas o Atlético falava em 10 milhões de euros, mesmo quando se falava já que o preço estava fechado em 9 milhões de euros, o Atlético falava em 10 milhões de euros, senão não venderia. Hoje o discurso é diferente. Hoje o discurso é o seguinte: o Alan é um jogador que só vale 7 milhões e meio no Brasil. Se for para vender para o exterior, ele não vale isso. Então, essa aqui é uma briga que claramente, entre investidores e Cidade do Galo, ganharam os investidores. Mas ganharam os investidores por uma razão objetiva. O Alan deixou de jogar por lesão, por fratura, por estresse, e o Batalha ganhou a posição e passou a jogar bem. E o Atlético precisa do dinheiro, desesperadamente do dinheiro, porque é uma dívida que está batendo 2 bilhões de reais. Então, ganharam os investidores na briga com a Cidade do Galo, mas porque tem razão de fazer o negócio nesse momento. E o que está atrasando o negócio só é o Atlético ter mudado o foco. O Atlético mudou o foco para a questão da saída do Cudê, da questão jurídica da saída do Cudê e da sucessão do Cudê. O Flamengo já tá chegando aí, né? O Flamengo que no Maracanã foi eficiente e aproveitou bem as chances, né, que criou, fazendo 3-0 em cima do Grêmio. Com destaque aí para o Bruno Henrique, né, Mauro César? Voltando aí a marcar aí depois de um bom tempo parado. O jogo foi um jogo muito aberto, né? Eu vi esse jogo hoje e muito aberto. Os dois times, assim, dando muito espaço, muita oportunidade. O Mauro fala que viu o jogo hoje, no caso ontem, porque ele estava na Liga dos Campeões, então ele viu o VT. Briga de rua em alguns momentos, né? Que é aquele jogo que é pra lá, pra cá, eu chuto, você chuta. Os dois times tiveram muita chance. Agora, eu achei que o Grêmio, antes de ver o jogo, eu vi os comentários. E eu vi muitos comentários, não, que o Grêmio, eu achei que o Grêmio teve muita chance, depois estava 2-0. Foi parecido com a Inter. A Inter pressiona no sábado na final da Champions, quando já estava perdendo de 1-0 e vai acabar o jogo. Depois do segundo gol do Flamengo, aí o Grêmio criou chances antes, mas o volume de oportunidades, as bolas que batem, bola no travessão, 40 e tantos minutos, o jogo já está acabando. Quer dizer, foi uma tentativa desesperada. E tem o Suárez, né? Algumas jogadas só acontecem ali porque tem o Suárez, amigo. Porque aí é um outro nível de jogador. Ele encontra umas soluções ali. O Cruzeiro só foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, que o Suárez tirou um coelhaço da cartola no jogo de Porto Alegre. Estava 1-0 para o Cruzeiro, jogando melhor, e o Suárez resolveu empatar o jogo. Ele pegou o empate, ele empatou o jogo. Um chute extraordinário. E aí chegou em Belo Horizonte, ganhou de 1-0, mas assim, não foi desvantagem jogar fora de casa como iria não fosse o Suárez. Então, muito ali tem do Suárez. Teve gol também que o Bitelo perdeu e tal, mas o volume do Grêmio é muito no final do jogo. Agora, foi um jogo bem aberto, poderia ter sido o placar, achei exagerado, acho que 3 de diferença é muito, não foi um jogo para isso tudo. Agora, é curioso que o Flamengo teve vários jogos em que ele perdeu a posição de gols e aí acaba perdendo o jogo e empatando. Contra o próprio Internacional aconteceu isso em Porto Alegre. Agora aconteceu o contrário, o adversário também perdeu muitos gols, ele perdeu alguns, Pedro teve chance, Bruno Henrique teve chance, Gabigol perdeu gol no primeiro tempo. E a volta do Bruno Henrique, o gol foi importante, até porque a jogada, ele participa 2 vezes, né? Tem uma parte que pouca gente percebeu. A bola é um balão do goleiro, o jogo vai acabar. O goleiro segura lá os 6 segundos, né? Que são mais sempre, né? O Matheus Cunha dá uma bicuda. Não é uma bola quebrada buscando alguém. Ele chutou pro alto. A bola subiu o balão. Quando caiu, a dominada do Bruno Henrique foi brincadeira. Ele dominou, já tocou, correu para a área, bola esticada para o Gerson cruzou, ele cabeceou sozinho e fez o gol. Mas ele participa do início da jogada também. Foi importante para que ele possa recuperar aí confiança. O problema dele até para retomar os jogos agora, segundo a gente sabe, não é nem tanto físico, é mais de cabeça mesmo. Ele estava com receio de certas divididas e tal. Então acho que fazer o gol, jogar uma boa partida, isso é importante para ele. O Sampaoli, que já tinha dado sinais que queria contar com ele, até lançando muito precocemente, em alguns momentos, aparentemente de forma precoce, e que ficou bem na bronca quando estava no Santos, quando ele foi vendido, que ele queria ter o jogador. Né? Ele encontra o Bruno Henrique e o Gabigol está de saída já. E o Bruno Henrique estava no elenco. Aí o Flamengo compra o Bruno Henrique e ele reclama também. Pô, mas vou vender o Bruno Henrique, pô. E venderam o Bruno Henrique. Então ele agora tem um jogador. Ele quer muito contar com ele. Eu acho que isso foi um aspecto importante. E o Renato Gaúcho, aquelas entrevistas do Renato depois do jogo, não dá. Eu fui ver a entrevista do Renato, não dá. Aí, ele elogiou o time. Não dá para elogiar um time que toma 3-0. Criou chance, tomou 3 gols, não fez nenhum. Com o Suárez, você não pode elogiar. Sério. Você pode falar, tivemos qualidades, tivemos acertos, teve erros graves, inclusive. O gol do Pedro, um passe de presente para ele. Segundo gol do Flamengo. Aí ele elogia o time. Eu entendo que o técnico quer ficar bem com os jogadores, mas acho que tem um limite. Um time que toma 3-0, olha, esse time errou muito. Porque criou e perdeu os gols e tomou 3 gols.
Não é possível nessa matemática você achar... Eu não consigo lembrar de um jogo de 3-0. Se tivesse jogado contra o Manchester City, tudo bem, perdeu 3-0, só 3, beleza. Mas contra o Flamengo, menos, né? Rapaziada, vamos conferir uma palhinha dos bastidores da Flá TV, cara. Tá coisa de outro mundo isso aqui. Vamos ver aqui. Profundidade. Confiança. Isso a gente tem que ter, confiança. A gente quer jogar. A gente pede a bola o tempo todo. Não deixa eles gostarem do jogo. Tem que pensar na bola. Afuera es un día. El campeonato. Hoy hay que pensar en todo el campeón. El campeón no piensa en fútbol. Piensa en ganar. Hoy hay que ganar. ¿Qué fútbol? Hoy hay que ganar. Rapaziada, aquilo foi antes do jogo. E olha como o BH chegou no vestiário depois do gol que ele fez. Olha que emocionante, galera. Olha o discurso dele. Vamos ver aí. Assim, não pulsar no vídeo, não. Vamos ver aí. Quem já passou por esse momento, já passou aí, sabe como que é duro, Rodrigo aí. Dessas vezes, cara, você é uma inspiração pra mim, pode ter certeza, porque você passou várias vezes por esse processo e nunca desanimou, cara, sempre pra cima. E quando eu machuquei, você foi um dos caras mais próximos ali, por ter passado por esse momento, que era recente pra mim. Você falou, cara, não desiste, vai em frente, você vai superar. Graças a Deus, hoje é motivo de muita alegria de estar entrando, ajudando a equipe de alguma forma. Não pelo gol, cara. O gol só é o complemento do trabalho, mas por ter entrado e ter ajudado de alguma forma. Pode ter certeza, independente do que acontecer, eu vou estar aqui sempre para ajudar. Obrigado. Esfuerzo, lucha, pero Timmy está ahí. Ahora la faceta de crecimiento. Ahora tenemos que despegar. Ahora comienza todo. Ahora. Por eso nos tenemos que preparar para lo que viene. Tá aí, galera. Informação do Coluna do Flamengo. Tem vaga? Renan Lodge decide voltar ao Brasil e pode reforçar a lateral esquerda do Flamengo, rapaziada. Olha aí. Bom, cara, o Renan Lodge é um bom jogador, tá? O Renan Lodge é um jogador que infelizmente foi escanteado na seleção brasileira por conta de uma falha na final da Copa América, que o Di Maria faz aquele gol de cobertura pra cima do Alisson e o Brasil acaba sendo vice daquela competição. Ele ficou um pouco escanteado, ele deu até uma entrevista no podcast dizendo que aquilo mexeu com a cabeça dele, aí ele é emprestado pelo Atlético de Madrid pro Nottingham Forest, acho que é assim que se fala, desculpa se eu não sei falar, da Inglaterra, né, e aí ele volta pro Atlético de Madrid agora nesse final de temporada e ele quer voltar ao Brasil. O único problema é que o Atlético de Madrid tá pedindo aí, mais ou menos, olha aí, 20 milhões de euros, algo em torno de 100 milhões de reais pela contratação do jogador. É um verdadeiro absurdo, né, gente? E é um negócio, assim, realmente surreal do Flamengo pagar. Eu, sinceramente, não pagaria essa quantia de dinheiro num lateral esquerdo que, teoricamente, seria reserva, né? Porque o Felipe Luiz vai se aposentar. Naturalmente, o Flamengo vai no mercado contratar um lateral, mas, por 20 milhões de euros seria a compra mais cara da história do Flamengo. A contratação mais cara é o Gabigol, com 18 milhões de euros. Pagaria 20 no lateral esquerdo. Realmente seria um absurdo, acredito eu, pelo menos na minha humilde opinião. Você quer o Renan Lodge por 20 milhões de euros no Flamengo? Deixa aí nos comentários. E tem um Alan que tá praticamente tudo certo, conforme os companheiros falaram aí. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.